Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. Agradecemos a presença de todas e de todos e dos nossos convidados. O convidado de hoje é o Brian, o currículo está publicado em nosso convite, então quem tiver interesse pode ir lá conferir, fiquem bem à vontade. Passo então a palavra para o convidado fazer as considerações iniciais e para a Eliane, que fará a tradução da nossa conversa de hoje. She's just asking you to do an initial, opening and just quick. Anything going on? Okay. Hello, everyone. My name is Brian, born and raised in the U.S. Boa noite a todos. Meu nome é Brian. Nasci e fui criado nos Estados Unidos. I guess you could say I'm on the liberal side. Anna asked just for my comments on this, and just what I'm going to say is no official position. It's just my opinions. Então, o Brian disse que ele está do lado mais liberal da coisa, e como a Ana perguntou se a gente podia falar das opiniões dele, ele vai fazer isso hoje. E eu, Eliane Boda, só de tradutora. Solenemente aqui, vou fazer a tradução do meu melhor possível. Ok. Então, daremos início. Hoje será mais curtinho, né? Será a nossa mini live, então. Today we have a shorter time. Nós percebemos, Brian, aqui na nossa cidade, muito preconceito. E no Brasil, nos últimos tempos, essas questões de preconceito, elas se intensificaram com mortes de pessoas, de vidas negras. E a gente também, percebemos também que nos Estados Unidos isso ocorre da mesma forma. Então, eu gostaria, assim, se tu pudesses, assim, nos falar a tua opinião e a tua visão como cientista, como cidadão, sobre o que acontece aí a respeito dessas questões. So in Brazil lately, they have experienced a lot of prejudice coming up and people dying, and she knows some happened here. She wants to know your inputs as a scientist and also as a citizen. And what do you think of this latest happenings, especially with Black lives? So quite frankly, I think it's about time. Racism has existed in this country, especially since the founding of our country. O Brian acha que é tempo, porque o racismo ele tem aqui nesse país, desde que foi fundado o país, ele está presente. Until approximately the middle of the 20th century, racism was institutionalized. It was openly practiced and official. Até a metade do século XX, nesse país, o racismo era presente nas instituições e aceitável, tolerado. Since that time, it's no longer acceptable and it's no longer institutionalized, but it's still in a lot of people's minds. Desde a metade do século, então, que ele se referiu, o racismo ele não é mais tolerado, mas ele ainda está presente nas mentes de algumas pessoas. What we're seeing now, in the past 4 years since 2016, is a tremendous backlash that a lot of very conservative people in this country have had against, for example, the rise of Barack Obama. Desde 2016, o que a gente tem observado é que todos esses pensamentos implodiram por pessoas do lado conservador que estão se manifestando desde o Barack Obama. Então, é um processo cumulativo. So while in the past they were kind of behind the scenes and driven underground, since the election of our current president, they've actually been encouraged to come out and to voice those opinions and say, blacks, everybody, no, whites. Desde que o último presidente foi eleito, então essas pessoas tomaram coragem tomaram força também de sair dizendo, né, a opinião deles, dando voz àquilo, ao racismo. Não, somos os brancos, só os brancos. So one area where this really comes out is in law enforcement.
uma área que realmente isso aparece é no esforço policial. Né? Legal. While it's not well, I'll just say, around this country, we have issues where police officers, and it likely it's not intentional, but when they see a Black person or a person of color, it triggers, this is a dangerous person. Então, ele vai abrir para vocês que nesse país, na maioria dos casos, né, quando um policial vê alguma pessoa de cor, eles já se remetem àquilo, a uns preconceitos. So you have, the brave men and women in law enforcement, they put their lives on the line to keep us safe each and every day. And a lot of times they're put into situations where they have to make split-second decisions. E essas pessoas corajosas que são os policiais, né, que estão na frente de batalha, que dão a vida pela gente, às vezes eles se colocam nessa posição de enfrentamento, de confronto. And if this unconscious bias is in their mind, Black person, threat, what we're going to see is what we are seeing, where they take a greater action. E o que vem na mente deles, através do treinamento, tá falando do racismo institucional, né? Que é, perigo. Se ele vê uma pessoa de cor, por exemplo, ele vai tomar ações mais fortes. So whereas myself as a white man, if I am pulled over by the police for a traffic infraction, the only kind of the worst thing that can happen to me is I receive a ticket. Por exemplo, ele é como um homem branco aqui, se ele estiver infringindo o limite de velocidade, a polícia para ele, o pior que acontece com ele vai receber uma multa. But what we have seen in this country is if you are guilty of the crime of driving while Black, and you're pulled over and you're a Black person, or a person of color, a Latino, we have seen a lot of different outcomes. Mas, infelizmente, se você é latino ou negro e é parado pela polícia aqui, infelizmente a gente observa um monte de reações drásticas desse crime de quebrar a lei da velocidade. So, whereas that's what the BLM matter, the Black Lives Matter, is rising up and saying we've had enough of this. Too many people of color, too many Blacks are being killed by law enforcement in this country for minor infractions, for doing something that a white person would receive only a ticket for. É isso que culminou nos protestos do Black Lives Matter, que como uma pessoa de cor, você não tem nem paz para poder dirigir tranquilamente ou se quebrar uma lei. Então, eles estavam no limite, estão dando voz aos protestos. They're just saying enough is enough. We have to stop this. We can't keep going on like this because Black people's lives matter. E tudo que eles querem dizer é que chega, porque as vidas deles são importantes. E muitas mortes já aconteceram, como ele se referiu antes. Ou ele também mencionou antes, se for uma pessoa de cor ou latino, né, também. Eu sou latina, com orgulho. Basically non-white. Non-white. Geralmente o branco que eles entendem é o americano, né? Minha opinião aqui. Vamos para a próxima? Vamos. Então, bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre as eleições, né? Os Estados Unidos vivem um momento de eleições, digamos assim, de campanha para eleições presidenciais. E qual o impacto que você acredita, Brian, que terá, assim, no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, no mundo todo, o resultado dessas eleições nos Estados Unidos? We're talking about the elections, moving the topic, and she knows everybody's in campaign here, wants to know what's your opinion on the impact that the results of the election will have in the United States and the world. I can even point out Brazil like before. So historically in the United States, we're a two-party system. We've always had two parties, the Democratic Party and the Republican Party.
Historicamente, aqui nos Estados Unidos sempre houveram dois partidos, republicano e democrata apenas. And our Constitution and the founders of this country built in fail-safes to prevent kind of like a party takeover, runaway partisanship. Então, isso já está instituído na própria Constituição, nos fundadores do país, que é para prevenir que um partido tome conta. But in 2016, in this country, it has turned into a personality cult, and nearly every single Republican in this country is devoted to only one man. They have abandoned 100% of their principles. They don't stand for conservative principles. They stand only for one man. E aqui ele está dizendo que desde 2016 ele acredita que o Partido Republicano todo está apenas em torno de uma celebridade, de um homem, que eles abandonaram os princípios, abandonaram os valores, opinião do Brian, traduzindo. They abandon everything. It's a personality cult. And what they have done is they have systematically been for the benefit of that one man and people like that. So basically, white supremacists. E ele acredita que, nesse sentido, todos estão, do partido, estão voltados para esse homem, para a promoção desse homem, dos que pensam igual a eles, e da supremacia branca. If the current president is reelected, that will continue for 4 more years. Se o presidente for reeleito, isso vai continuar por 4 anos a mais. Voting rights for Americans will be eroded. Healthcare will be eroded. The social safety net that supports anyone who is not rich will continue to be destroyed. Então, vai ter uma erosão de direitos de voto, direitos de saúde e vários outros direitos que eles têm. We will continue to become a country by the corporations and for the corporations, caring only about millionaires and billionaires and nobody else. E eles vão continuar a ser um país preocupado apenas com as corporações, para cuidar de milionários e multimilionários. Historically, also, the United States has been a leader in the world. When we have done progressive acts, the world has followed. E, historicamente, os Estados Unidos sempre foi um líder mundial. Quando fez algum ato progressivo, o restante do mundo acompanha. Sadly, what we have seen in the last 4 years is the same is true. As we have devolved into this insane mess, this insane personality cult of one guy, authoritarian leaders around the world have also come to power, such as in Brazil. Infelizmente, o que o Brian vê é que a gente, com essa devolução, de voltar ao passado, está causando, apenas pensar num homem, numa celebridade, num princípio, está causando outras coisas, outros autoritários, líderes autoritários ao redor do mundo a emergirem, como ele vê no Brasil. The president of the United States, he's not a very smart man, but he's also not dumb. He knows how to get people to follow him. O presidente dos Estados Unidos não é muito inteligente, mas também não é burro. Ele tem como, a opinião do Brian, fazer com que outras pessoas sigam ele. He's a reality television star, and he knows how to inflame the public and get them interested. E ele, como uma celebridade de shows de realidade aqui, o passado dele, então ele sabe como chamar a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas fiquem emocionadas ou algo assim. And these followers that were formerly known as Republicans, these followers have continue to follow him, and they ignore reality, they ignore science, they ignore everything, and they simply bow down to this God, him.
E as pessoas que seguem ele, então, acabam se envolvendo com ele, e, ignorando a ciência, ignorando fatos, apenas para endeusar essa pessoa, esse único homem. In this country, we just passed a very grim milestone. 210,000 Americans have died because of the coronavirus, COVID-19. E agora, infelizmente, nesse país, bateram um novo recorde de... How many? We just passed 210,000. Recém passaram 210 mil pessoas mortas por coronavírus nesse país apenas. We have the highest mortality rate in the entire world from COVID-19 for one simple reason. People refuse to listen to science, and they won't put on a mask for political reasons. Infelizmente, isso acontece por razões políticas, que eles ignoram a ciência e não querem escutar, se recusam a colocar uma máscara porque a máscara virou símbolo político. This country has two houses of Congress, the Senate and the House of Representatives, but the house that has much more power is the Senate. Então, aqui no país tem duas instituições de poder, o Senado e a Casa dos Representantes. Mas, which one is more power? The Senate has much more power. Mas o Senado tem muito mais poder do que a Casa. The Senate is controlled by the Republican Party, and they are what is called a rubber stamp Congress, or a rubber stamp Senate. Anything that the president says, it doesn't matter how outlandish, how ridiculous, if he says it, they're behind it and they support it. E a maioria, então, ele é republicana, então eles vão somente para endossar o presidente. Se o presidente disser, não importa o quão... how is what? Rubber stamp Senate. Não importa o quanto irrelevante ou doido parece a ideia dele, eu estou traduzindo bem literal aqui. Eles vão só aprovar, só vão dar um carimbo. Carimbar o que ele quiser. So Congress exists, it's supposed to exist as a power check on the president. The president can't go crazy and do whatever he wants because Congress is going to keep him in line. But the Senate is controlled by Republicans, the same party as him. And so there is no more check on power. E o Congresso, ele é suposto para fiscalizar o presidente, o que ele está fazendo certo, mas como a maioria do Senado é republicano, eles acabam endossando o presidente em vez de ajudar a fiscalizar. And I'll go as far as to make a prediction here. One of the people that our current president admires above all else is Putin of Russia. E ele vai fazer agora uma previsão na cabeça dele que uma das pessoas que o presidente mais admira é o Putin da Rússia, o presidente. President of Russia. So if I'm going to make this prediction, the president of the United States, he will not accept an election result if he is not the winner. And if he does get a second term, I guarantee you the United States will see the exact same legislation that was just passed in Russia and just passed in China, and that will be the abolition of term limits. He'll say, ooh, let me run for a third term, let me run for a fourth term, let me run for the rest of my life. Então ele vai seguindo o Putin. Primeiramente, ele não vai aceitar os resultados se ele não ganhar, mas se ele ganhar, ele vai tentar abolir o mandato de termo, de governar por 2 anos, mas como o Putin, vou governar por um terceiro mandato, por um quarto mandato. Essa é a previsão do Brian. So the leader of China just passed this, and now he can be leader of China for the rest of his life. Vladimir Putin just passed the same thing in Russia, so he can be president of Russia. I think it's until 2038, but basically when that time comes, they'll just pass it and keep extending it. Na China aconteceu isso, abolição de mandatos agora, e o Putin também acabou de passar isso, que ele pode governar por vários anos, vários mandatos, não tem mais o limite de termo. Which is why it is so drastically important that we have to put an end to this craziness now in November. Então ele acha que é por isso que é tão importante que a gente ponha um ponto final nessa loucura em novembro. We have to get the current president of the United States out, flip the Senate back to Democratic control to reinstate some of those checks and balances.
o presidente tinha que sair e o Senado tinha que ser restituído democrático para ver o balanço e cheques da casa. And I think that if that happens, the rest of the world will follow. People will realize electing these autocrats was a big mistake. Once the president of the U.S., the current president, is kicked out, I do believe that there's a good chance that Brazil will follow. They'll get rid of the president of Brazil and some of these other countries. E ele acha que se acontecer isso aqui, vai acontecer em outros lugares também. Se o presidente daqui sair, né, perder a eleição, outras pessoas, uns países do mundo vão se notificar de que também é possível, e outros ditadores autoritários, ou pessoas autoritárias, né, celebridades, também sairão do poder. But this is just what I think. I'm not a political scientist. I'm not basing this on any specific projection. It's just my opinion. Mas isso é só a opinião dele, ele não é um cientista político, ele fala as predições que ele está só de acompanhar o que está acontecendo.